Olá, tudo bem? Nós somos a oficina 4B e hoje iremos tratar sobre o capítulo 4 do nosso livro de Economia. E nesta oficina nós iremos discutir um pouco mais sobre análise de estrutura do relatório de fluxo de caixa. Bom, para realizar essa atividade, nós tínhamos que escolher uma empresa que está registrada na Bolsa de Valores. E para isso eu irei apresentá-la para vocês. Bom, a nossa empresa escolhida foi a Engie Brasil. A Engie é um grupo empresarial francês e ela é uma das maiores produtoras independentes de energia do mundo. Ela atua tanto na transmissão quanto na geração de energia no Brasil. Ela realizou seu IPO na Bolsa de Valores brasileira, a B3, lá em 2005, sendo uma das primeiras empresas do setor a participar da bolsa. Sua matriz energética ela é 100% composta por fontes renováveis, e isso inclui hidrelétricas, usinas eólicas, solares e biomassa. Bom, para continuarmos nossa atividade, é importante nós sabermos uma coisa. Todas as empresas que estão registradas como capital anônimo na nossa Bolsa de Valores são obrigadas a trimestralmente entregarem seus resultados. E isso é possível encontrar a partir do site da empresa Relação do Investidor. Bom, agora vamos falar um pouco mais sobre o nosso projeto, já que já conhecemos a empresa escolhida, e sobre o que será feito nesta oficina. Para essa parte do vídeo, irei explicar um pouco da nossa planilha. Nossa planilha representará a demonstração do fluxo de caixa da empresa Engie Brasil S.A. Para coletar os dados, entramos no site da B3, entramos em relatórios estruturados, informações trimestrais, vamos vir em demonstração do fluxo de caixa e coletamos os dados. Com os dados na planilha, iremos formatá-la, ou seja, iremos retirar dados faltantes ou que não nos interessam. Depois, vamos analisar os dados de 3 linhas principais: o caixa gerado nas operações, caixa líquido de atividades de investimento e caixa líquido de atividades de financiamento. O caixa gerado nas operações se refere ao total gerado pelos recursos obtidos ou pagos pelas vendas à vista, representando o dinheiro que restou no caixa nesse período. Esses valores são obtidos somando todas essas linhas abaixo. Depois, o caixa líquido de atividade de investimento se refere a baixas ou vendas do ativo imobilizado, ou seja, esses valores são o que restou dessas operações. Eles são obtidos a partir da soma dessas linhas. E, por fim, o caixa líquido de atividade de financiamento ele se refere à captação de recursos de fora da empresa, como bancos e instituições financeiras. E também inclui os pagamentos que a empresa faz a essas instituições. Esse é o que restou, ou seja, o quanto foi pago e o quanto foi captado. Um valor positivo representa captação de recurso e o negativo representa pagamento dos recursos que foram obtidos previamente. Eles são obtidos a partir da soma dessas linhas abaixo. Por fim, a variação que observamos aqui, ele foi calculado com a divisão do primeiro semestre de 2024 pelo primeiro semestre de 2023. Isso reduzimos em 1, ou seja, ficaremos com a porcentagem de o quanto o primeiro semestre de 2024 variou em relação a 2023. Fazemos isso apenas para as linhas que mais nos interessam. Para a análise do fluxo de caixa da empresa em questão, nós reduzimos a nossa planilha para somente 3 linhas. Nessas linhas estão representados os caixas, o caixa gerado nas operações, o caixa líquido das atividades de investimento e o caixa líquido das atividades de financiamento. Começando pelo caixa gerado nas operações, nós podemos entendê-lo por meio da tabela disponível no nosso livro de Economia e Finanças. E aqui é apresentado para nós que o caixa gerado nas operações é o resto entre os recursos obtidos nas transações de vendas à vista e os desembolsos ocorridos nas operações. Ao olharmos para a nossa planilha,
nós percebemos que houve uma variação positiva entre o primeiro semestre de 2023 e o primeiro semestre de 2024, uma variação positiva de 16,1%. E o que isso significa? Se houve uma variação positiva do caixa gerado nas operações, isso reflete que os recursos obtidos superaram os desembolsos operacionais. Ou seja, a empresa gerou mais recursos do que os desembolsou no período analisado. Simplesmente isso. Agora, analisando o caixa líquido das atividades de investimento, trata-se da relação entre a baixa ou venda de ativos imobilizados e a aquisição de ativos imobilizados. Quando nós olhamos para esses dois valores, entre o primeiro semestre de 2023 e o primeiro semestre de 2024, nós percebemos que um valor que já era alto e negativo no primeiro semestre de 2023 ficou ainda mais negativo no primeiro semestre de 2024, já que houve uma variação de 157,80%. Isso às vezes pode parecer estranho ou talvez até preocupante. Porém, um valor negativo no fluxo de caixa de atividade de investimento é comum, pois ele representa saídas de caixa para a compra de ativos ou investimentos financeiros. Ou seja, se o valor foi negativo, se o valor negativo aumentou, melhor dizendo, isso significa que a empresa está investindo mais em comparação ao período anterior. Ou seja, houve uma intensificação significativa no volume de investimentos da empresa. Por fim, agora analisando o caixa líquido das atividades de financiamento, ele é a relação da captação de recursos fora da empresa e a transferência de recursos para fontes externas. Ele é o resto. E aqui na tabela, na planilha, nós observamos que houve um saldo positivo no primeiro semestre de 2023. Isso sugere que a empresa obteve mais recursos de atividade de financiamento do que desembolsou. Porém, no primeiro semestre de 2024, houve um saldo negativo. E isso indica que a empresa teve mais saídas de caixa relacionadas à atividade de financiamento do que entradas. Com essa variação de menos 185,95%, ela nos aponta que nesse semestre de 2024 a empresa pagou mais do que entrou em termos de financiamento. E isso não significa que a empresa não fez financiamentos em 2024. Porém, isso significa que os pagamentos superaram os investimentos obtidos. Portanto, aqui nós acabamos de analisar o fluxo de caixa da empresa Engie Brasil, tendo como base também a demonstração do fluxo de caixa que nós retiramos do livro de Economia e Finanças. Agora, após a contextualização do tópico e explicação do funcionamento da planilha, podemos finalizar nossa análise sobre a real utilidade do DFC. A demonstração do fluxo de caixa é uma ferramenta crucial para a análise financeira, pois fornece uma visão clara e detalhada das entradas e saídas de caixa de uma empresa, permitindo que investidores e gestores avaliem a liquidez, a solvência e a eficiência operacional de uma empresa. Ao revelar como a empresa gera e utiliza seus recursos financeiros, a DFC ajuda a identificar tendências, a monitorar a capacidade de financiar investimentos e a tomar decisões mais informadas, destacando-se como um relatório que vai além do mero interesse fiscal e que complementa as atividades de gestão. Podemos observar isso ao analisar os dados da planilha, onde, por exemplo, aqui, um aumento no caixa gerado nas operações indica para a empresa que ela está gerando mais caixa a partir de suas atividades, refletindo vendas crescentes, uma maior eficiência operacional ou melhor gestão de estoques. Este fato pode ser atestado por este artigo, em que a própria empresa reporta o seu aumento de lucro líquido, que justifica, apesar de não ser o único fator contribuinte, seu aumento de caixa de operações. Em seguida, aqui, podemos observar um valor negativo no caixa líquido de atividades de investimento, que sugere para nós que a empresa está investindo mais em ativos ou projetos do que está recebendo de retorno,
o que pode sinalizar um foco no crescimento da empresa a longo prazo. Como evidência desse foco, podemos observar aqui esta notícia sobre a Engie, em que podemos observar um forte investimento no setor de geração de energia renovável e que evidencia o foco em crescimento da empresa, como dito pelo próprio diretor e presidente da Engie. Finalmente, um valor negativo no caixa líquido das atividades de financiamento indica que a empresa está pagando dívidas, distribuindo dividendos ou recomprando ações, o que pode ser um sinal de saúde financeira, mas também requer cautela se resultar da falta de captação de novos recursos. No caso da nossa empresa, podemos encontrar informações recentes de que a Engie está pagando dividendos intercalares e que, ao longo do ano, pagará aproximadamente 1,14 milhões por ação, como definido pela própria diretoria. Sendo assim, conclui-se que o relatório é de grande importância para a análise das finanças empresariais e que não reflete apenas um relatório fiscal.